Boa noite a todos. Eu quero pregar no Salmo 17, o versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu tenho prazer de pregar sobre salvação e ressurreição. A Bíblia está cheia desse assunto. Os dois assuntos preponderantes na Bíblia: salvação e ressurreição. E especialmente no Velho Testamento, a linguagem é tão maravilhosa, tão preciosa, que dá prazer da gente ouvir, da gente ler, da gente apurar o assunto. E cada salmo é assim, irmãos. E o assunto é tão oportuno, tão importante, porque nós estamos vivendo uma época. Eu não estou pensando tanto somente na morte da minha esposa, que é tão do momento, tão sentido, tão experimentado, tão emotivo isso para a gente. Parece que não aconteceu, parece que ela está conosco. Mas o assunto é tão do momento, nós estamos em guerra, irmãos. Gente está morrendo. Pessoas morrendo no mundo inteiro, crentes morrendo, incrédulos morrendo. E nós precisamos tratar sobre esse assunto. Parece que quando a morte nos toca, ela é até importante para nós neste momento, porque ela elimina, por incrível que pareça, todo esse apego que a gente ainda tem carnalmente pelo mundo. Desejo de passear, de comer, de viver, de tirar fotos, de curtir a vida. Tudo isso passa só com o toque da morte. Parece que ela, de certa forma, mesmo que ela não nos atinja, não nos tenha atingido para fisicamente sentirmos isto, ela tem feito muito bem para nós. A gente vê a vida aqui como ela é efêmera, ela é passageira. O salmista viu isso. Então, se os irmãos olharem o Salmo 17, vocês verão uma coisa que o cristianismo hoje não vê. Nós estamos vivendo um mundo tão envolvido com o pecado, irmãos. Tão envolvido com, sabe, eu não diria tanto pecado em si, mas com esse sabor do mundo. Não sei se os irmãos podem entender. Sabe aquele mundo que é saboroso? Está tão gostoso viver, você vai passear, você tem carro, você tem comida, você tem dinheiro, você tem tudo hoje, então você saboreia este mundo e diz, ele é muito gostoso. É por isso que eu falei da morte, porque quando ela vem, quando ela mexe com nossa família, quando ela mexe com nossa vida, ela faz esse sublime trabalho de remover essas coisas da gente, a nossa vida. Anotem o Salmo. O salmista, ele experimenta vamos dizer assim, o azedume deste mundo, irmãos. Olha o que ele diz: ouve, Senhor, versículo 1, a causa justa atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Nós temos aqui um crente, ele está no mundo,
Está vendo aí, irmãos? E ele está orando, esse salmo inteiro é uma oração. Irmãos, perceberam? O salmo inteiro, o salmo 17, é uma oração. Ele está pedindo o quê, irmãos? Ele está vendo os homens lá fora. O que que esses homens fazem? Nós, os crentes, estamos sabendo o que é o mundo, o que é viver no mundo. Os crentes não têm lábios fraudulentos, eles são justos. Eles pedem ao Senhor para livrar desses elementos. O que que ele enfrenta? Ele enfrenta um mundo perigoso. Por todo momento, o crente que quer viver em santidade vai enfrentar o mundo que odeia ele. Quanto mais perto de Deus você quer viver, mais sofrimento você vai ter num mundo como este. Está vendo? O cristianismo hoje aqui no Brasil não sabe o que é andar com Deus, irmãos. São poucos os crentes que a gente vê querendo andar com Deus, curtindo a Bíblia, amando a palavra. Eles querem uma vida cristã mais fácil, mais simples, e não tem isso na Bíblia. Na Bíblia a vida cristã é guerra, e o salmista sentiu isto. Então, irmãos, tem duas coisas que o mundo fará conosco. O mundo vai nos atacar com perseguição. Isso é uma maneira que o mundo faz com os crentes. Ataca com perseguição. E quando Satanás não consegue matar todos os crentes, ele ataca com imitação. E o que mais ele está fazendo hoje é imitando. Ele está tentando imitar os crentes. Mas nota o que o salmista não simpatizou com o mundo, não. A coisa não mudou para ele. O mundo não ficou com sabor gostoso para ele. Olha o que ele diz, versículo 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Parece uma linguagem difícil de entender, né? Mas não é. Ele olhou o mundo, ele diz: o mundo não serve, o mundo vem aí querendo me atacar, querendo me destruir. Mas você nota que no salmo inteiro, ele está orando, pedindo a Deus para livrá-lo dos elementos perigosos deste mundo. Então, nesse versículo 15, irmãos, o salmista traz para nós aquele enlevo da vida cristã. Enlevo da vida cristã. Salvação e ressurreição. O que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Eu sou salvo. E com essa salvação, eu contemplo a face do meu Deus. Está vendo aí? Olha, eu, porém, na tua justiça, contemplarei a tua face. Que lição memorável. E essa lição que os crentes devem ter. Infelizmente, irmãos, o evangelho moderno não apresenta justiça. Não. Mas eu quero passar para os irmãos. Não tem ninguém na face da terra que possa ver a face de Deus sem ser justo. Não tem. Todo o cristianismo, todo o sistema evangélico que elimina a justiça está
condenado a ser jogado no inferno. Cuidemos, queridos irmãos, quanto a qualquer embaraço, quanto à salvação da nossa alma. A nossa salvação, ela é tão linda, ela é tão preciosa, ela é tão bela, ela é tão pura, ela é tão perfeita, que eu tenho que cuidar, porque Satanás quer me atacar na salvação. Foi por isso que Paulo fala aí em Efésios 6, colocai o capacete da salvação, põe na cabeça. Eu sou salvo? Sou. Nós não estamos querendo forçar a salvação. O arminianismo produziu isso. Forçar a salvação. Eu sou salvo. É um tipo de uma salvação empurrado com a barriga. Eu sou salvo porque fulano de tal disse que eu sou. Espera um pouquinho. Quem operou salvação na sua vida? Foi Deus? Se foi Deus, aquele que começou a boa obra não vai terminar, ele continua. A salvação é operante, irmãos. Ela tem 3 tempos. Ela envolve o passado, o presente e o futuro. Então vamos lá. Tudo quanto Satanás está fazendo é embaraçar as mentes hoje com os trapos imundos dos homens. Sempre houve embaraço com respeito à salvação. Sempre. A história da igreja é uma história de Satanás tentando embaraçar a salvação. Por anos e anos, elementos surgiram para opinar ou colocar outros itens para a pessoa ser salva. A Igreja Católica, por exemplo, por centenas de anos, dominou a mente do povo, colocando o quê? Obras. Você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que fazer isso. Por anos e anos, o mundo inteiro sofreu esta abominável atividade de Satanás, para deixar os homens completamente tomados por uma salvação inexistente. Olha, desde o começo da igreja, os irmãos sabem, quando começou a igreja no livro de Atos, foram os judeus que Satanás usou para dizer aos crentes gentios que se eles não circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Foi esse embaraço que colocou. Sempre Satanás atacou a doutrina da salvação. Sempre foi assim, queridos irmãos. Sempre. Ele sempre colocou outras atividades. E ultimamente, o que ele está fazendo? Ele está colocando obras também. Nós temos um movimento carismático, pentecostal. E eles pregam o quê? Salvação por obras. Por quê? Para o mundo hoje, é minha atividade. Quanto mais eu fizer alguma coisa, quanto mais eu me dedicar, louvar, trabalhar, fazer isso e aquilo dentro da igreja, parece que a vida fica boa. Mas sabe, irmãos, isso não dá descanso à alma. O salmista se viu envolvido com um mundo perigoso assim. Mas ele diz o quê? Qual foi a confissão dele? Eu, porém, na tua justiça, contemplarei a tua face. Então, irmãos, cuidemos com o humanismo. Ele é forte hoje. A força maior é a do homem hoje. Suas atividades, suas obras. Então, o que temos que fazer? A confissão do salmista mostrou real confiança. Ele mostrou a diferença entre ele e os homens mundanos. Os homens mundanos creem nele. Os homens mundanos creem na religião deles. Ele diz, eu porém.
que ele quis dizer? Eu não estou confiado em mim. Eu estou confiado em quem? Na tua justiça. Ninguém vai entrar no céu sem primeiro ser posto na balança divina para ser igual a Cristo. Só tem uma justiça perfeita, querida igreja. A justiça de Cristo é a única justiça que agrada a Deus. Cristo efetuou tudo completamente, perfeitamente ali na cruz. Tudo o homem perfeito fez. Toda a obra dele foi tão perfeita que o Pai ficou satisfeito. Queridos irmãos, a obra da cruz foi uma obra tão perfeita que não tem como você melhorar. Ela foi estabelecida na eternidade. O plano da redenção foi ordenado na eternidade. Nunca Deus foi pego de surpresa. Quando o pecado entrou, a graça entrou em ação. Quando o diabo falou, é a minha vitória agora, eu destruirei esse Deus, eu vou acabar com ele, eu vou estabelecer meu reino de miséria, de destruição. A graça entrou em ação. Quando Adão pecou, imediatamente entrou em cena o quê? Deus matando o animal para tirar a pele e dar a roupa, a vestimenta certa para Adão e Eva. Aquilo é justiça, irmãos. Está vendo? Quando Satanás pensou que ia derrubar a Deus, a graça entrou em ação. Olha, Adão e Eva salvos, porque eles receberam a roupa, a roupagem de pele. Aquele animal morto por Deus foi a primeira vítima que depois que entrou o pecado, Deus matando o animal, derramando sangue para tirar a pele do animal, para dar roupagem para o pecador. Olha que coisa gloriosa. Satanás, irmãos, foi simplesmente destruído. Foi um golpe certeiro na face do inimigo. Ali estava Abel, um jovem, que viu que a vida dele estava meio miséria. Até o nome dele significa vaidade. Ele disse, para onde eu irei? Eu pequei com meus pais, e agora o que eu faço? Ele viu no sangue daquele animal que ele matou a oferta que foi agradável a Deus. Eu, porém, na tua justiça. Olha, queridos irmãos, essa é a história da redenção. Essa é a história da graça. Essa é a história da cruz contada desde o começo, desde a queda. Essa é a história. Como foi que Noé foi salvo com a família? Olha, irmãos, ele confiou na provisão de Deus. Como foi que Enoque andou com Deus? Ele confiou no Cordeiro de Deus. Como foi que Abraão foi salvo? Como foi que milhares e milhares de homens e mulheres foram salvos, inclusive a vida de Jó, que viveu naquele tempo após o dilúvio? Como foi que aconteceu isso? É a história da cruz. Queridos irmãos, o crente, ou ele olha para a cruz, ou ele olha para o homem. Se ele não tem os olhos fixos no Cordeiro que foi morto em seu lugar, ele vai olhar para o homem, ele vai procurar sempre um elemento extra para olhar, um terceiro elemento, ou o pastor,
ou um amigo dele, ou a igreja dele, ou as obras dele, ele sempre vai olhar. Então, o que a salvação faz, irmãos? Ele diz aqui: eu, porém, contemplarei na tua face na justiça. O que a salvação faz? A salvação firmada na justiça mostra asseguradamente a realidade do que é a salvação bíblica. Ela dá segurança. O pecador foi aceito na presença de Deus, baseado em quê? Foi porque eu fui batizado? Não. Foi porque eu pratiquei boas obras? Não. Alguém disse, com ousadia, eu me colocarei naquele grande dia, pois quem vai me acusar? Por teu sangue eu fui absolvido de tremendos pecados, de maldição e de vergonha. Queridos irmãos, sem a cruz, sem o meu Salvador, o que eu faria? Eu olho para mim, eu só vejo pecado. Eu olho para mim, eu só vejo minhas culpas. Eu olho para mim, eu só vejo um homem digno do inferno. Eu olho para mim, eu não vejo gracinha nenhuma em minha vida. Então eu tenho que ter alguém melhor, perfeito. Veja que a minha salvação não tem nada a ver dentro de mim. Se eu não tivesse alguém por mim, o que seria de mim? Os irmãos percebem que o que acontece é que eu preciso de alguém justo para me declarar perante Deus que eu sou inocente. Está vendo? Se eu olhar para mim, eu vejo miséria. E o pior de tudo é que eu tenho um acusador. Satanás continuamente me acusa. Foi isso que aconteceu com o salmista. Ele ficou envolvido num mundo perigoso, cheio de acusação. Ele querendo andar como crente, e ele precisou orar, continuamente orar. Então, ele tem um advogado ao lado do Pai, que diz: eu morri por ele. Oh, meus irmãos, tudo que nesta vida é baseado em bondade, fraternidade, como o mundo está fazendo hoje, não traz a paz para a alma. A religião moderna, feita no quintal do diabo, pelas obras da nova era, ela está carregadíssima de humanismo. Não dá glória a Deus. É tudo o homem tentando fazer alguma coisa para dizer que ele é melhor. Não dá paz. Não tem nada, absolutamente nada no homem, nada, que possa ser aceito perante Deus. Ou é Cristo, ou eu estou perdido. Ou eu tenho alguém por mim, ou eu estou perdido. Ou alguém me apresentará perante Deus, ou eu estou perdido. Então, o que acontece na salvação? Ele diz: na tua justiça eu contemplarei a tua face. Então, queridos, vamos resumir isso e colocar em prática. Eu não poderei ver a face de Deus
se não for por perfeita justiça. O meu Senhor, o justo, morreu por mim. Então eu tenho alguém por mim. Onde Ele está? Ao lado do Pai, intercedendo por mim. Ele me deu sua palavra. Eu posso assegurar na sua palavra. Eu posso correr para Ele. E sabe de uma coisa? O que quer dizer ver a face dEle? Você está pensando, talvez os irmãos estejam pensando, que é naquele dia depois da morte. Não é agora. É agora. Na justiça eu posso orar. Lembra que ele estava orando aqui? Eu posso ver a face de Deus todo momento. A vida cristã é pela fé. A segurança me envolve numa vida de justiça pela fé. Então o que acontece? Eu posso orar. Olha, sem a perfeita justiça, eu serei sempre um devedor. Eu nunca posso pagar a Deus. Ele pagou por mim. Sem a perfeita justiça, eu sou um réu culpado. Ele morreu por mim. Sem a perfeita justiça, eu sou digno do inferno. Ele me livrou. Ele tapou a porta do inferno para que eu não pudesse cair lá. Está vendo? Tudo confiando na perfeita justiça. Tem um hino antigo. Infelizmente, o mundo moderno não gosta dos nossos hinos. Mas eles retratam exatamente o que é a verdade bíblica. Aquele hino diz que é pela justiça que o crente apresenta ao Senhor. Por tua justiça, ele diz, coberto me vi, porque no teu sangue deveras eu criei. Olha onde o salvo está firmado. Ele não está firmado na igreja, ele não está firmado num pastor, ele está firmado na redenção. Ele está seguro ali na cruz. Ele nunca vai desesperar. Quem salvou é fiel. Outro detalhe, queridos irmãos, sem a perfeita justiça, eu nunca terei a paz com Deus, nunca. Eu terei conflito lá dentro. Eu tenho feito isso, irmãos, continuamente pregando a redenção pelo sangue, porque eu sei que tem várias e várias pessoas que não têm paz. Sem o sangue remidor, eu não terei tranquilidade. Eu não terei um refúgio seguro para a minha vida. Ou eu estou seguro em Cristo, ou eu estou em perigo. Ou estou aprisionado no amor dele na cruz, ou eu estou em perigo. Sem a perfeita justiça, haverá conflito constante. Por causa de quê? De uma consciência culpada. Mas meu Senhor, na cruz, Ele livrou minha consciência culpada. Ele purificou de toda aquela culpa que eu tinha, porque eu quebrei a lei dele. Então, queridos, o pecador só pode ver a face de Deus firmado na justiça. Sem isto, você não vai orar. Você não é crente de oração. Você não é crente de estar nos cultos. Você não é crente na sua casa. Você não é crente no seu quarto. Você não é crente que fala com Deus a todo momento. Porque você não vê a face de Deus. Você quer ir para o céu sem realmente ter conhecido a cruz. Cristo é o homem perfeito. E se eu não estiver preso a Ele, o que eu farei?
Eu preciso de alguém, um homem perfeito no céu, para me levar para lá. Se alguém paga uma dívida que eu não posso pagar, então me apoiarei na justiça dele. Ele pagou a minha dívida que eu tinha contra Deus. E na justiça dele, eu poderei ver a face. Ao sair daqui, eu posso comungar com ele enquanto estou indo para minha casa. Ao deitar, posso falar com ele. Quando levantar, posso falar com ele. No meio do perigo, posso falar com ele. Na hora da enfermidade, posso falar com ele. Na hora da morte, ele estar comigo. Isso é ver a face dele. A face do meu Deus, que não me condena mais. Não me condena mais. Estou seguro. O que isso faz na alma? Certeza absoluta da salvação. Absoluta. Olha o que Deus faz. Dá pleno descanso. Pleno descanso. Alma. Nota, ele não tira os conflitos. Ele não tira os problemas. Mas ele dá paz no meio da aflição. Impressionante. Tem um dos nossos hinos que eu gosto muito, onde ele diz que é em plena guerra, onde eu estou passando, que ele dá paz à minha alma. Eu só preciso estar contrito, humilhado perante ele. Outro detalhe, certeza que fui reconciliado, que não há mais inimizade. A cruz foi suficiente, o preço foi pago totalmente, e o Senhor me livrou. Foi pela cruz que ele atraiu o seu povo. Eu fui atraído a ele por causa de quê? Por causa da cruz. Certeza absoluta de que ele nunca vai deixar de me amar. Ele nunca vai deixar de cuidar de mim. Eu só tenho que viver pela fé. Eu não vou ver o rosto dele agora. Não. Eu não vou ver. Dizem que os romanos, quando vinham de uma guerra, eles iam para casas dele, cuidar dos negócios dele. Mais tarde, é que eles entravam em festa para contemplar a face do imperador. É assim. Nós não vemos o Senhor aqui. Eu não vejo o Senhor na minha casa. Eu vejo pela fé. Ele quer que eu ande assim com Ele. Ele quer que eu creia no que Ele fala na Bíblia. Ele quer que eu domine o documento dEle. Ele me deu a Bíblia para isso. Para que eu possa andar com Ele aqui. Não ter medo. Firmado nele. Ele quer que eu tenha plena certeza de que o que Ele prometeu, Ele é fiel. Ele não vai falhar. E para assegurar essa absoluta certeza, Ele me deu o seu Espírito para habitar em mim, para me dar segurança de que eu sou filho. Então, eu tenho, irmãos, nós temos um cuidado que é inabalável. Eu tenho um Senhor no céu, um advogado perfeito, que nunca vai me condenar, que sabe lidar com o acusador meu. Eu tenho um documento na mão, a palavra de Deus.
E eu tenho um advogado dentro de mim, que é o Espírito de Deus, doce consolador, que me guia em toda a verdade. Então, eu tenho ensino que vem do céu, eu tenho ensino que vem do livro, e eu tenho ensino que vem de um consolador dentro de mim. Não é maravilhoso? Vamos para a segunda lição. Olha o que diz o versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Os irmãos perceberam aqui? Salvação e ressurreição. Quando vai ser isso? Quando? Vamos lá. A primeira lição, o que eu quero fazer aqui, que eu sempre quis fazer na igreja, é colocar um alicerce sólido para vocês entenderem. Salvação traz ressurreição. Quando Cristo salvou, Ele cumpriu 2 trabalhos: salvar e ressuscitar. Ele levou Dona Nádia. O corpo dela está lá em São Carlos. Mas um dia virá a manhã da ressurreição. Onde está Dona Nádia? Onde estão os santos que partiram? Eles estão lá no céu. Estão perante o trono. Estão cantando louvores. Estão em alegria eterna. Eles estão em júbilos, lá na glória. O mundo acabou para eles, sumiu. Seus corpos estão onde? Estão no pó, esperando a manhã da ressurreição. Nenhum crente é completo sem o seu corpo. O ser humano é completo corpo, alma, corpo e espírito. Então, quando Cristo veio, Ele veio, irmãos, para dar um golpe na morte tremendamente. E ali na cruz Ele venceu a morte. E na ressurreição Ele venceu também. Para quê? Vamos para João. Por favor, segura o Salmo 17 aí. Vamos para o Novo Testamento. Olha o capítulo 6. Os irmãos já conhecem esse versículo. Vale a pena a gente sempre lembrar. João capítulo 6, onde ele diz o quê? Olha. Versículo 40. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, agora veja, irmãos, como Ele dá aquele toque de glória: eu o ressuscitarei no último dia. Ele faz isso 4 vezes. Versículo 40, está vendo? Versículo 44, ele fala de novo: eu ressuscitarei no último dia. E versículo 54, eu ressuscitarei no último dia. Maravilha, queridos. Então, meus irmãos, eis aí o que é a salvação bíblica. Eu não estou pregando uma mera salvação. Eu não estou pregando uma salvação barata, não. Eu estou falando de uma tão grande salvação, que Deus nocauteou e detonou a morte, e o diabo, e o inferno também. Quando foi isso? Foi a conquista na cruz. A salvação bíblica, irmãos, promove a ressurreição. Então, agora o que vai acontecer? Agora, pela fé, eu contemplo a face dele, não é?
Agora eu posso orar. Agora eu posso mirar meu Senhor e deleitar com vocês. Pode haver júbilo entre nós? Pode, pela fé. Podemos alegrar? Podemos. Tudo pela fé. O justo vivendo pelas Escrituras Sagradas. O justo sendo, vamos dizer assim, recebendo esse combustível diariamente. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, nos enchendo de prazer, de alegria. Eu posso ver meu Senhor, Ele fica mais perto de mim. Quanto mais eu estou perto das Escrituras, mais eu estou perto dEle. Porque eu aprendo dEle. Quanto mais longe da Bíblia, pior para mim. Eu fico ignorante. E o mundo me empurra para o abismo. Mas agora, eu vejo a face do meu Senhor. Vejo. Mas o que que diz o versículo? Voltando lá para o Salmo. Quando eu acordar, eu me satisfarei na semelhança dele. Não é maravilhoso? O que que a Bíblia quer ensinar para mim? A salvação me faz viver pela fé. E na fé, a satisfação de saber que eu estou caminhando para fechar os olhos para este mundo. Eu estou caminhando na agonia de um corpo carnal, de um corpo mortal, de um corpo terrível, de um corpo de dor. Ele salvou a minha alma, mas ainda Ele vai me salvar desse corpo? Vai! Enquanto eu estiver nesta pele aqui, é como se eu estivesse numa prisão. Eu não poderei ver meu Senhor. Mas Paulo diz, lá em 2 Coríntios, que Ele vai deixar o corpo, esse corpo mortal, esse corpo de barro, essa habitação terrena, para estar, é coisa assim, imediatamente. Quando a minha esposa partiu, quando os médicos disseram que ela morreu, imediatamente a Nádia estava na presença do Senhor, para todo sempre. Está vendo? Me satisfarei com a tua semelhança. O que isso traz para nós? Traz o gozo de viver aqui. Santos de Deus enfrentaram este mundo. Eu me lembro do pastor Charles Brunel, amigo meu, quando ele descobriu que ele tinha câncer. Os médicos deram apenas 6 meses de vida para ele. Os parentes e amigos choravam. Ele disse: por que vocês estão chorando? Eu estou indo ver meu Senhor. Eu falei para os irmãos daquele soldado crente ferido na guerra, quando ele estava sendo socorrido ali, no meio de tantos soldados feridos. Quando todos deixaram ele de lado para tratar depois, ele disse: silêncio! Todos calaram. Aí ele disse: estou indo, Senhor, e partiu. Quando eu acordar, terei a tua semelhança. Ó meus queridos, quando você e eu nascemos, quando eu nasci em 1953, nasceu um homem semelhante a Adão, pronto para pecar. Foi assim você, foi assim você. Mas agora, depois da minha salvação, quando eu despojar, me tirar, sair desse corpo mortal,
eu vou ser semelhante a quem? Ao meu Senhor. Os santos serão jovens na eternidade. Não serão criancinhas, serão jovens. Dona Rosa, já idosa, minha mãe, uma jovem no céu. O velho Paulo, um jovem na eternidade. Oh, que eternidade de glória virá. Aqui o cortejo é fúnebre, aqui há velório, aqui há choro, aqui há angústia, aqui há tristeza. Mas nós estamos esperando amanhã da ressurreição. Há uma disposição de enfrentar os terrores deste mundo? Temos. Os homens de Deus no passado tiveram essa coragem. Olha, Daniel na cova dos leões, ele não temeu nem um pouco. Ele sabia da ressurreição. Ele sabia. Ele deixou o mundo perplexo. Ele deixou o palácio em polvorosa. Os 3 amigos dele deixaram Nabucodonosor aterrorizado. Quem é esse que está com eles? Lá no meio do fogo. O que acontecia com esses homens? Eles não tinham medo. Eles sabiam de quê? Que eles, quando acordassem, seriam semelhantes ao Senhor. Também a certeza da ressurreição me leva à esperança desse acontecimento. Quando eu acordar, olha, irmãos, vamos lá. Eu quero trazer para os irmãos esta verdade gloriosa de que nós estamos num embate aqui, nós estamos numa guerra, nós estamos em oração, nós estamos em constante batalha, até que a morte vem, dá um golpe. Eu apenas dormirei para acordar depois. O meu corpo acordará na ressurreição. Ah, queridos, a presença da morte neste corpo não impede que eu viva pela fé, estabelecido em justiça. Inclusive, eu estou no mundo. O mundo precisa ver quem são os crentes, quem são o povo da ressurreição, quem são esses que um dia governará o universo. Quem são eles? Quem são esses homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, que vivem em santidade de vida, que odeiam o pecado? Quem são eles? O mundo não entende, mas o mundo precisa ver. Foram esses homens e mulheres que abalaram o mundo na história, porque viveram pela fé. Ah, sabe de uma coisa? Quando o Senhor começa a chamar pecadores, quando pecadores começam a sentir seus pecados, é uma obra gloriosa da justiça de Deus em ação. Deus opera milagres neste mundo. Quando pecadores começam a sentir seus pecados, quando jovens, moças, rapazes, homens e mulheres começam a sentir sua miséria, começam a saber que eles são perdidos, que estão longe de Deus neste mundo, que vão para o inferno merecidamente. E quando eles começam a clamar, quando eles começam a invocar o nome do Senhor para serem salvos, Deus começa a operar na livre liberdade dele, na liberdade dele de salvar quem ele quiser. Oh, quando isso acontece. Nós estamos vivendo essa época de terror, de domínio da mentira, de domínio das trevas aqui no Brasil. Mas nós estamos orando para Deus operar maravilhas.
começar a operar a salvação. Como eu poderei ser salvo? Pecadores clamando, como poderemos encontrar esta tão grande salvação? E a Bíblia tem resposta. Crê no Senhor, crê na justiça de Deus, jogue fora o pecador, seus trajes imundos, jogue fora a sua justiça, não presta, jogue isso fora. Ah, você diz eu sou religioso, eu canto, eu adoro, joga tudo isso fora. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Não, você é um condenado. Venha a Cristo, e Ele vai apagar todos os seus pecados. Diante de Deus, Ele vai tirar tudo, para que você seja salvo para sempre.